Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda à Jornada da Comunicação Crucial. Eu sou Lucas Nascimento, linguista, professor de argumentação e análise do discurso da Universidade Estadual de Feira de Santana. Também sou palestrante e escritor. Sou doutor na área de Linguística pela UFBA e sou fundador da formação em Comunicação Crucial com Sabedoria. Nesta jornada vou preparar você para estabelecer comunicações cruciais. Eu vou mostrar passo a passo como você pode fazer para não se silenciar ou explodir em conversas delicadas ou ao discutir temas sensíveis ou polêmicos em suas relações com seus amigos, com seus familiares, na empresa em que você trabalha, na igreja que você frequenta ou mesmo nas redes sociais. E ainda eu vou mostrar a você como é que em certas comunicações cruciais você pode persuadir com ética, porque é isso de que nós precisamos. Isso será fundamental para o seu crescimento pessoal e o seu crescimento profissional, na sua carreira, no trabalho, onde quer que você esteja. Com isso que nós começaremos essa jornada, certamente você vai obter muitos resultados em sua vida. Mas talvez você já esteja me perguntando, Lucas, isso é possível mesmo? Pois então, eu vou mostrar um depoimento de um aluno meu e você pode tirar suas próprias conclusões. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Natan Gabriel, jovem advogado, futuro professor e estou saindo agora do 11º concurso distrital de oratória do Distrito 4510 de Rotaract, onde eu tive a chance de participar enquanto jurado avaliando uma série de discursos fantásticos. E uma lição que eu pude extrair dessa experiência diz muito sobre uma formação em que eu estou participando nesse momento. Estou participando da formação em comunicação crucial e, seja na minha vida pessoal, na minha vida profissional, eu sempre entendi a importância da comunicação, mas entender a relevância do processo de comunicar, ao entender que quem comunica algo a alguém, e entender o que se comunica nesse processo é a chave. Então eu saio desse concurso realizado, pois eu pude aplicar vários conhecimentos da formação dentro da experiência e agora, enquanto eu estou elaborando os relatórios e feedbacks do concurso, eu já vou poder aplicar tudo que eu desenvolvi ao longo dessa formação. As pessoas hoje me veem falando de comunicação com sabedoria e acham que eu nunca tretei na internet, mas essas pessoas estão enganadas. Quando isso aqui tudo era mato, como se diz por aí, eu também não aguentava ver alguém se posicionar de maneira polêmica a respeito de valores que eu compartilhava, ou mesmo fazendo críticas à minha fé religiosa, que eu ia logo comentar de maneira um tanto que impulsiva. E me lembro que um amigo meu, que eu considerava muito, ele postou algo que era bastante afrontoso, mas ele postou com certos argumentos que naquele momento eu achei um absurdo, uma afronta aos meus valores, à minha fé. E aí, impulsivamente, eu fui comentar na publicação dele. E eu fiz algumas coisas que você não deve fazer e eu vou mostrar um pouco mais à frente o que é que você não deve fazer e que eu acabei fazendo e o que aconteceu. Aquele amigo, sendo já um pouco experiente, ele não me respondeu, porque ele viu que a natureza do meu comentário, da minha reação, era simplesmente reativa e que não fazia jus à altura daquilo que ele havia postado. E então aquilo me deixou muito chateado na época com ele. Eu fiquei realmente enfurecido, assim como talvez você fique diante de algumas reações de pessoas na internet. Pois bem, depois de muito e muito tempo, quando alguns outros episódios aconteceram também de reatividade minha na internet, eu comecei a perceber que eu estava um tanto que
equivocado. E aí o que aconteceu? Eu passei a ter mais insegurança com essas questões e temas mais sensíveis, não apenas nas redes sociais, mas também em outros lugares. Por quê? Porque eu não sabia como construir e apresentar o meu posicionamento de maneira equilibrada. Você me vê assim hoje, mas eu passei por um processo. E eu sei que você também tem um processo a passar. E o primeiro passo você já deu, se você estar aqui em nossa jornada. Mas eu só comecei, de fato, a voltar a postar alguma coisa quando eu comecei a descobrir aquilo que hoje eu chamo de comunicação crucial com sabedoria. Mas venha cá, isso por acaso não acontece contigo também em seu trabalho? Talvez você seja aquela pessoa que parou de fazer alguns comentários que até eram importantes na natureza do comentário, mas a forma como você fazia, as pessoas reagiam até mal aos seus comentários e por isso você talvez tenha se silenciado. Na roda de amigos, já não aconteceu isso? Ou mesmo lá junto com os seus familiares, quando você vai tratar de certos assuntos, sobretudo de político, às vezes de religião, quem sabe você até mesmo, por conta de situações em que você já explodiu ou outra pessoa já explodiu, você acabou recuando com aquilo que você poderia contribuir. Por que isso? Eu também já fui assim, gente. Eu estou aqui hoje porque eu passei por um processo. E muitas vezes eu me silenciava porque eu não sabia usar os princípios adequados para expor aquilo que era necessário ser exposto. E sim, nós temos muitas coisas boas e interessantes a compartilhar, mas não perde apenas nós, perde também os outros, ou perde a nossa empresa, perde a nossa equipe, perde o nosso grupo religioso. Porque quando nós temos algo a compartilhar, é importante que a gente compartilhe, mas não de qualquer maneira, não de qualquer jeito. Mas esse conhecimento não trouxe transformação apenas à minha vida. Veja essa pessoa que conheceu o método, os princípios, e hoje já vive de uma outra maneira na sua comunicação. Olá, eu sou Elis Franco, sou professora. E antes de conhecer o trabalho do professor Lucas Nascimento, eu me envolvia em muitas tretas, na rede social e presencialmente. Por quê? Porque faltava em mim a prudência de observar melhor as situações e pensar se era necessário me expor naquele momento e o modo também como eu me colocava diante de certas situações. E isso gera desgastes tanto nos comentários que você faz em postagens alheias, ou nos próprios vídeos e postagens que você faz nas suas contas, e presencialmente também gera desgastes. Você pode ser visto como arrogante, você pode ser visto como uma pessoa violenta na forma como você fala, e criar situações que poderiam ser evitadas, principalmente nos espaços de trabalho, outros espaços coletivos que você está envolvido. Mas antes de mostrar para você os passos para você começar a vencer a reatividade, eu quero te contar como eu cheguei à comunicação crucial com sabedoria. E isso mudou a minha vida, mas não apenas a minha vida, mudou também a de dezenas de alunos meus. Eu tive uma formação religiosa tradicional e eu ficava um tanto que incomodado com as polêmicas entre evangélicos e LGBTI+. E por vezes eu dizia muitas besteiras a respeito disso. Então por conta disso eu fiquei por um bom tempo em silêncio sobre esses temas nas minhas redes sociais. E eu acabei me retirando um pouco na reclusão ou para a reclusão digital por alguns anos, inclusive. À medida que eu fui estudando, eu passei a me interessar mais por dilemas morais, por polêmicas. Então, eu fui cada vez mais comprando livros e então passei a fazer um mestrado, inclusive, e aprofundando as leituras. E aí, eu comecei a entender melhor como era que funcionava esses mecanismos das discussões de temas sensíveis nas mais diferentes instâncias políticas, religiosas, de movimentos sociais. E aí eu comecei a entender como me posicionar melhor e me posicionar com sabedoria em discussões difíceis, ou o que hoje eu chamo de comunicações
cruciais. Em 2013, logo após concluir o meu mestrado, eu fui convidado a participar de um debate com uma pessoa LGBTI+, e o representante do Conselho Regional de Psicologia. Era uma semana de psicologia na faculdade em que eu dava aula. E qual era o problema ali? A coordenadora do curso, que era uma amiga querida, já também doutora e da área de psicologia, ela detectou alguns problemas. Algumas pessoas religiosas estavam tendo resistência para poder atender, estou falando pessoas essas eram alunos que estavam em período de estágio, dificuldade em atender pessoas LGBTI+, porque para elas entrava de alguma maneira em conflito com a fé delas. Então, a diretora ou a coordenadora do curso me falou: Lucas, você pode falar um pouco das diferentes abordagens sobre a homossexualidade dentro da religião? Então, naquele momento, eu fiz uma participação, fiz a minha exposição, a minha palestra, sobre as diferentes perspectivas, desde a mais conservadora àquela mais progressista. E aquela discussão foi muito interessante, mas houve ali até mesmo uma reação de uma pessoa que era até muito conhecida. Me conhecia na época, fazíamos parte do mesmo grupo. E tanto aquela pessoa que era LGBT, ela reagiu de uma maneira muito negativa, porque eu fiz uma exposição das diferentes perspectivas, mas também se levantou um pastor e reagiu também muito negativo, porque ele queria que eu defendesse a religião. O outro queria que eu defendesse o movimento LGBT naquele momento, quando eu fui convidado para fazer aquela exposição de diferentes formas. Os colegas, inclusive colegas que eram muito ligados a essas pautas, eles responderam dizendo que não, que era aquilo mesmo. E muitas pessoas ao final do evento vieram falar comigo, elogiar de como é que eu tinha conseguido ser equilibrado. Naquele evento tinha mais de 400 pessoas. E o que foi interessante é que as pessoas começaram a ver aquele tema de uma outra maneira. E muitas falaram: Lucas, como é que você conseguiu ser equilibrado? Claro, sempre vai existir um ou outro que vai querer que você puxe mais sardinha para o lado dele. No entanto, naquele momento, a coisa mudou a respeito daquelas discussões, inclusive entre os religiosos. E ali já não estava mais o Lucas explosivo, reativo, mas o Lucas que começara uma trajetória de compreensão dos conflitos, das polêmicas e utilizar uma sabedoria prática em temas sensíveis, tanto em palestras, como em discussões, como em interações nas redes sociais. E eu sei que você está desejoso por isso, porque você talvez esteja sofrendo com isso, já que você, por vezes, acaba explodindo ou mesmo entrando na zona de silêncio. E essa participação me impulsionou a propor, na época, o meu doutorado sobre polêmica. E eu pesquisei a polêmica entre LGBTI+, e cristãos no Senado Federal sobre a PL C122, a PL da homofobia. De lá para cá eu tenho cada vez mais pesquisado, feito palestras nas mais diferentes universidades do Brasil, tenho falado em empresas, em organizações não governamentais, escrito sobre isso. E o que eu vou compartilhar com vocês é justamente fruto de várias pesquisas. Desde meu mestrado, o meu doutorado que eu fiz pela UFBA, o meu pós-doutorado que eu fiz pela USP, e de como isso tem feito uma transformação pessoal e profissional na minha vida, mas na vida também de outras pessoas, de meus alunos, de meus orientandos. E nesta aula eu quero mostrar a você como você pode também passar por uma transformação semelhante à minha. Mas claro, você não precisa fazer um mestrado, ou um doutorado, ou um pós-doutorado, porque eu compilei muito daquilo que efetivamente eu estudei e que testei na minha vida e trago hoje aqui para vocês nesta aula e nas duas próximas aulas que nós vamos ter. Mas eu quero logo lhe resguardar de um equívoco.
Eu, mesmo depois de muitas palestras, escrito e ministrado cursos, eu também sou tentado, às vezes, a responder de maneira ríspida. Por vezes sou tentado a dar lugar às minhas primeiras emoções. No entanto, eu uso algumas técnicas para que eu não reaja de maneira ríspida. E você também pode fazer isso, porque afinal de contas, você é ser humano. Eu quero aproveitar aqui e eu quero saber o que é que você passa na sua vida. Você já passou por isso? Você é tentado a reagir de maneira explosiva ou entrar na reclusão? Comente aí pra gente, fale de alguma situação, eu vou ler pessoalmente o seu comentário. Pois bem, nessa trajetória, eu descobri que as pessoas reagem e podem reagir de duas maneiras diante de uma comunicação crucial, de uma conversa difícil, de uma interação na internet. Quais são essas duas maneiras? Você pode reagir de maneira reativa ou de maneira responsiva. Isso diz respeito a duas mentalidades, a mentalidade reativa e a mentalidade responsiva. Mas antes da gente entrar um pouco para falar da mentalidade reativa, eu quero te explicar uma outra coisa que é fundamental aqui. Mas Lucas, o que é comunicação crucial? Eu explico agora para você. Comunicação crucial é uma interação entre pessoas com opiniões discordantes sobre uma questão sensível ou polêmica, com altos interesses em jogo e fortes emoções envolvidas. Não é a mesma coisa que comunicação persuasiva, não é exatamente a mesma coisa que comunicação assertiva, não é exatamente a mesma coisa que algumas outras ideias de comunicação que vocês veem por aí. E aí eu posso começar a falar que essa comunicação crucial, ela tem algo bastante distinto, que nós damos muito foco. Primeiro aqui, a gente está falando da comunicação que envolve opiniões discordantes e sobre temas que podem ser sensíveis ou mesmo polêmicos. E há aqui um alto grau de emoção envolvida. Você está discutindo com a sua esposa o futuro do seu filho. Você acha que deve matricular o seu filho numa escola particular. A sua esposa acha que deve ser numa escola pública para o seu filho ter um acesso maior a certa realidade. E aí, o que acontece? Você tem, então, uma discordância diante de uma questão que é muito sensível, há altos interesses em jogo, porque é o futuro do seu filho, e, claro, isso vai aflorar as emoções de vocês. Então, o que fazer? Para você pensar como é importante essa questão da emoção aflorada, eu quero te contar uma história trágica, uma série de erros que aconteceram. Simplesmente, a garota Matilda queria apenas dar um susto em seu pai Bob. E ela abriu a porta do guarda-roupa e pulou. O que aconteceu? Na verdade, seu pai e sua mãe haviam saído mais cedo e não imaginava que a sua filha estivesse voltado cedo de onde ela estava. E a garota de 14 anos estava então naquela casa. E o pai, ao chegar na casa, viu um ruído, parece que talvez alguém correndo pela casa, e ele não imaginava que seria a sua filha. Então, ele simplesmente começou a vasculhar a casa. E quando então ele chegou no quarto, ele sacou a sua arma. E quando a sua filha abriu a porta e pulou daquele guarda-roupa, simplesmente ele, de maneira automática, atirou no pescoço daquela garota. 12 horas depois, aquela garota, infelizmente, faleceu. O que aconteceu ali? Ele simplesmente agiu a partir da sua emoção básica, e uma delas é o medo. Ele ativou um sistema muito rápido, e é esse sistema justamente que as pessoas ativam quando estão com muito medo. Você acha que aquele pai teve culpa por matar a sua filha?
Eu queria que você comentasse, mas eu queria que você pensasse também, se fosse com você, teria sido algo muito diferente? Talvez você possa dizer, não, mas eu não teria uma arma. Isso aconteceu nos Estados Unidos. E isso ganhou uma proporção na época muito grande. Mas e se eu lhe disser que não necessariamente nesse contexto com essa situação, mas se eu disser a você que você age de maneira muito semelhante na sua comunicação? Como assim? Eu não mato a minha filha na comunicação? Não é isso que eu quero lhe dizer. Eu quero te dizer que o mesmo mecanismo emocional e cerebral que ativou aquela reação daquele pai é o mesmo mecanismo que faz com que você, por vezes, exploda ou mesmo que você fuja. Por quê? Porque é o mecanismo que os biólogos e os psicólogos ou os neurocientistas estudam e dizem que é o mecanismo de reação, de lutar ou fugir. Isso diz respeito à nossa ancestralidade. Nós, de alguma maneira, passamos por uma fase em que exatamente nós precisávamos dessas reações automáticas, o que gerou que o grande psicólogo Kahneman descobriu ser o sistema automático da nossa mente, do nosso cérebro. Nós temos um sistema automático, um sistema mais lento, mais racional. Pois bem, esse mecanismo ele se dá da seguinte maneira. Essa imagem que aparece em sua tela nos ilustra o seguinte: a informação visual, e essa informação ela lhe traz medo, lhe traz exatamente a imagem de algo que é perigoso para você, então ela vai exatamente ser captada por seus olhos, e essa informação ela passa por um caminho, ela faz uma trajetória, ela vai para o tálamo, e depois o tálamo envia essa informação, traduzindo na linguagem do cérebro, para o córtex visual. Esse mecanismo ele é um pouco mais lento. Como nós evoluímos para uma resposta mais rápida, porque senão nós não sobreviveríamos na selva, diante de animais muito ferozes ou perigos que precisavam de reações muito rápidas, então o cérebro ele criou um mecanismo para reações mais rápidas. Então, ao mesmo tempo que ele manda essas informações, uma quantidade muito maior para o córtex visual, o que vai acontecer é que um pouco dessa informação vai para a amígdala. Por quê? O córtex visual ele processa a informação. Se houver uma informação emocional, ele vai enviar para a amígdala, que é ali a região de controle para nos ativar as emoções que nós precisamos ter. Se é uma de lutar ou de fugir. E o que acontece? Quando ela vai do tálamo direto para a amígdala, acontece algo que você faz uma reação automática. Não é uma leitura precisa do que está acontecendo, mas é uma reação muito automática. Ou você luta ou foge. No nosso caso aqui da comunicação, ou você explode ou você resolve se silenciar diante de um desaforo que alguém disse para você, diante de um xingamento, diante de um ataque à sua pessoa, ou até mesmo diante daquilo que a pessoa discordou de você. Pois bem, essa é uma imagem de uma pessoa com uma mentalidade reativa. Ela sempre está acionando essa reatividade no seu dia a dia, nas suas interações comunicativas. Mas eu quero dizer algo já a você. Nós iremos aprofundar isso amanhã na próxima aula. Não é o outro que irrita você, é você que se irrita com o outro. Como assim, Lucas? Então, eu quero que você reflita bastante sobre isso. É meio contraintuitivo, não é? Mas calma, não fique muito se culpando pela essa reatividade que você já teve. Você está numa oportunidade de compreender como você funciona para, a partir de agora, você fazer uma trajetória de transformação, de você se transformar
dessa pessoa que é muito reativa em uma pessoa responsiva. Você não vai se calar, você também não vai explodir. Existe um outro caminho. Você não vai cair no que nós podemos chamar de dilema do tolo. O dilema do tolo é aquele que acha que só existem duas alternativas. Ou ele explode diante de uma discussão sensível, de um tema sensível, polêmico, ou ele simplesmente se cala, não vou me meter nisso, não vou lidar com essa situação, deixe lá, esse problema aí na empresa não é problema meu, ou se eu falar, alguém vai reagir de maneira agressiva comigo, então é melhor eu não falar, mas aí a sua equipe vai se prejudicar, a sua empresa vai se prejudicar, a sua família vai se prejudicar, o seu grupo comunitário, religioso, vai ficar em prejuízo, aquele irmão vai ficar em prejuízo. Então, esse é o dilema do tolo. Mas nós não estamos no caminho do tolo aqui, estamos no caminho do sábio. É disso que eu quero falar para você e é disso que eu estou falando aqui para você. Depois de muitos anos de estudos que eu vim perceber o seguinte: muitas pessoas procuram um curso de oratória, procuram um curso de persuasão, ou mesmo os cursos de comunicação por aí. E fazem esses cursos, se aplicam, se tornam até bons oradores, se tornam pessoas que falam bem em público, mas quando essa pessoa é confrontada numa conversa, ou até mesmo nas redes sociais, essa pessoa acaba usando esse ferramental todo para agredir o outro. Essa pessoa acaba usando isso para atacar ou mesmo fica se mordendo de raiva por um comentário, fica ali se remoendo quando não consegue falar ou resolve não falar. Por quê, gente? Porque não é um simples curso de oratória, não é um simples curso de persuasão, não é um simples curso de comunicação ou coisa do tipo que vai fazer você lidar melhor com isso. Você precisa identificar e saber como funciona essa mentalidade reativa para então você dar exatamente o remédio certo para você conseguir lidar melhor com isso. Se você não consegue identificar de maneira adequada o problema, você vai estar tomando um Dorflex para aliviar a dor de uma inflamação generalizada. Olha, isso é terrível e eu sei que você pode estar frustrado por isso. Mas isso que eu tenho chamado de mentalidade reativa, eu tenho trazido aqui alguns desses elementos. Pois bem, eu gostaria de compartilhar então com vocês 4 maneiras equivocadas de você lidar com assuntos cruciais e que fazem parte, por vezes, dessa mentalidade reativa. A primeira maneira de você lidar com isso, e é equivocada, é você justificar as suas reações negativas. Imagine você sendo afrontado por outra pessoa. A outra pessoa fez um comentário negativo contra você. E quando você é menos habilidoso em comunicação crucial, você se sente justificado em sua raiva, em seu ressentimento. E isso faz com que você passe a tratar as suas emoções como se fosse a única maneira válida de reagir, jogando a culpa de sua frustração e de sua reação nas outras pessoas, inclusive na pessoa que lhe provocou. Por que isso acontece? Porque suas emoções estão controlando você e seu comportamento, estão alimentando suas reações de ironia nas conversas do dia a dia com aquela pessoa, de piadinhas, microagressões que você vai fazendo àquela pessoa, às pessoas ao seu redor, que você de alguma maneira ali compreende que aquela pessoa lhe ofendeu e você ficou em silêncio em algum momento, mas isso começa a soltar. Ou mesmo você chegou a explodir, mas não, eu tenho razão, eu não levo desaforo para casa. Comigo é toma lá da cá, é papum. Ou seja, as pessoas pouco hábeis em comunicações cruciais fazem de suas emoções sua prisão sem nem se darem conta disso. Isso é um erro gravíssimo. Não justifique suas reações negativas. Isso é importante. Isso é um primeiro passo para você entender os seus erros. Mas Lucas, eu não cometo isso. Tudo bem, existe uma segunda maneira equivocada
de lidar com essas discussões sensíveis ou temas sensíveis? É que você reprime as fortes emoções. Mas como assim? Eu não devo reprimir? Veja, pessoas que são razoavelmente habilidosas em comunicações mais sensíveis, elas reconhecem sim a importância de controlar suas emoções para evitar que a situação se deteriore. E aí, diante de um momento tenso, elas tentam uma abordagem um pouco diferente. Elas não explodem ali de imediato. Elas fazem um esforço um tanto que consciente para conter as suas reações. Elas aplicam até aquela técnica de contar até 10, respirar fundo e tentar retomar o diálogo, a conversa de uma forma um pouco mais calma, mais racional. No entanto, infelizmente, até mesmo você que se acha um pouco mais calmo, mais racional, tem dificuldades em enfrentar situações quando as suas emoções se intensificam demais e você reprime por muito tempo. Porque vai chegar um momento em que, em um momento crucial de uma discussão, essa emoção reprimida por muito tempo, ela vai resultar em comentários mordazes ou mesmo em reações que são desagradáveis, que arruinam a discussão. Mas por que, Lucas, isso acontece? Porque você se tornou uma bomba relógio e naquele momento a pressão começa a sair. Parece ser um pouco, então, contra-intuitivo. Por quê? Porque o segredo não está em reprimir as suas emoções. Você precisa de método e treinamento para não reprimir as suas emoções, reconhecê-las de que você ficou chateado, de que de fato aquilo ali, o que a outra pessoa lhe disse, de alguma maneira trouxe uma chateação para você, acionou algo negativo em você, mas você saber gerenciar isso com sabedoria. E nós vamos trabalhar isso. A nossa jornada é para a gente entender isso. Ah, você está confuso agora. Pois bem, continue aqui, porque nós estamos falando agora do problema. Ao longo dessa jornada, dessas nossas 3 aulas, você vai entender como funciona isso e você vai falar, meu Deus, como eu não descobri isso antes. É isso. É importante você entender o processo, é importante você entender como você funciona. Uma terceira maneira equivocada de você lidar com uma comunicação crucial é você transformar ações em identidade. Como é que isso pode se exemplificar? Imagine que você esteja observando Esté e Carlos conversando sobre o que cada um deve fazer nas tarefas domésticas. Esté, com uma certa mentalidade reativa, ela acaba de maneira impulsiva dizendo coisas como: você, Carlos, faz tudo pela metade. Eu sempre deixo tudo organizado, mas você é um preguiçoso mesmo, não faz nada direito aqui em casa. E o que vai acontecer aí? Carlos reage de maneira também impulsiva e reativa ao ouvi-lo ser chamado de preguiçoso. E isso vira uma briga, uma discussão acalorada que não resolve efetivamente a questão dos papéis domésticos. E o resultado disso? No final, isso só gera mágoa, ressentimento. Talvez você já tenha tido centenas de discussões dessas em sua família, com seus amigos. Mas o que aconteceu aqui? O que aconteceu? É que ações aí se tornaram identidade. A ação de Carlos, talvez de deixar em algum momento um dos afazeres ali pela metade, acabou virando a identidade de preguiçoso. Aquilo que poderia ser até constatado com um verbo, vira uma identidade. E a identidade define o que a pessoa é. Muito embora ela possa ter outras características, ou até mesmo ajudar realmente e fazer aquilo que precisa ser feito, mas transformar as atitudes em identidade, isso pode ser um desastre diante de um problema. Mas isso acontece na sua casa?
Você gosta, por exemplo, de discutir pregando rótulos no seu parceiro, no seu filho? É como se fosse um adesivo nos seus colegas de trabalho, com seus amigos, ou nas redes sociais, chamar os outros de comunista, fascista, herege, ou neoliberal, ou coisa do tipo? Isso não ajuda se você quer ter uma comunicação e uma comunicação crucial com sabedoria. Pare agora um pouco e lembre aí quais são os substantivos com reforços negativos que você mais utiliza no seu dia a dia. Veja como é que as pessoas, ou lembre como as pessoas reagem a isso. É importante você fazer essa reflexão. Você tem praticado isso? Reflita por alguns segundos se você tem feito isso. Agora vamos para a quarta maneira equivocada de você se comunicar em uma discussão crucial ou diante de um tema sensível. A quarta é: não ataque a pessoa quando ela estiver argumentando com você. Imagine agora que você esteja em uma reunião de equipe. Visualize o líder da equipe falando de um projeto que ele tem desenvolvido. E agora esse líder se chama Pedro. Mas aí, nessa reunião tem também Marcos. E Marcos discorda dos procedimentos de Pedro e tem apresentado os fatos para ele, dados para ele, de que o projeto não está tão bom assim. Mas aí, Pedro, com uma mentalidade reativa, ele então logo reage. E ele reage fazendo o seguinte comentário: você, na verdade, está querendo sabotar o meu projeto porque você é uma pessoa invejosa, você tem inveja de mim, você quer roubar o meu cargo aqui nesse projeto. E todo mundo sabe aqui que você é mentiroso e ganancioso. Você é um sujeito que ninguém deveria valorizar. O que aconteceu aqui? Aconteceu um ataque à pessoa de Marcos. Ou seja, na retórica nós chamamos esse ataque de ad persona. É uma espécie, inclusive, de falácia. Ao invés de atacar o argumento, ataca-se a pessoa para descredibilizar o argumento da pessoa. E isso cria uma atmosfera tensa e até gera uma reatividade na outra pessoa se ela não tiver muita habilidade ali também de argumentar diante de situações mais tensas. E não vai chegar a uma solução adequada para o problema. E muitas pessoas acabam em uma argumentação sendo reativa assim, não sabe utilizar a persuasão em momento crucial. Ela até sabe persuasão, ela até fez curso de comunicação. No entanto, na hora H, aquele curso de oratória que é importante, que é interessante, não consegue lidar com situações em que requer uma comunicação crucial. E aí o que acontece? É que a pessoa acaba reagindo, dando um coice no outro, feito um animal, agindo apenas por instinto. E por que isso? Você já viu isso acontecer, por exemplo, no seu trabalho? Alguém reagindo assim? Comenta aí. Ou será que isso já não aconteceu também contigo? E por que é que realmente isso acontece? Eu quero dar mais um passo para você se compreender. Eu quero exatamente mostrar um pouco agora o que é também essa mentalidade reativa. Vamos explorar um passo a mais? Então vou definir em detalhe o que é essa mentalidade reativa. A mentalidade reativa se caracteriza pela tendência a reagir de maneira impulsiva e emocional diante de estímulos externos, sem uma reflexão cuidadosa ou uma consideração pelas consequências. Nessa mentalidade, os indivíduos podem dar mais importância à expressão imediata de seu pensamento e sentimentos, e faz isso priorizando a sinceridade e a autenticidade, mesmo que isso ocasionalmente resulte em comunicação prejudicial ou ineficaz. Gente, e isso traz sérias consequências para a sua vida. Eu poderia aqui, inclusive,
citar muitos exemplos, mas a gente não tem tanto tempo para isso. Então eu selecionei apenas 3 exemplos que podem mostrar a você como isso pode prejudicar na sua vida pessoal, e vou mostrar 3 exemplos que podem ou estão acabando com a sua vida profissional ou com a sua carreira. A mentalidade reativa na sua vida pessoal, ela gera muito estresse e ansiedade. As respostas impulsivas e emocionais que você acaba dando podem aumentar aí os níveis de estresse, os níveis de ansiedade, tornando difícil lidar com situações desafiadoras. E existem pesquisas que mostram como é que a ansiedade prejudica exatamente na comunicação. Existem pessoas que, quando estão em momento de ansiedade, sentem ansiedade antes de fazer uma entrevista, sentem ansiedade no momento de apresentar um projeto, essas pessoas acabam tendo problemas de expressão facial, acabam até mesmo gaguejando, errando certas palavras. Então veja como é que essa mentalidade reativa acaba acionando uma série de coisas. Gente, e não dá para viver uma vida estressada. E tem gente que vive uma vida estressada justamente por conta da sua mentalidade reativa. A segunda consequência dessa mentalidade reativa na sua vida pessoal é que você pode ter relacionamentos turbulentos. Não é muito legal você conviver com aquela pessoa que a tudo ela problematiza, a tudo ela está reagindo ali, xingando, ou mesmo colocando ou pregando certos adesivos, certos rótulos nas pessoas que estão ao seu redor. Isso acaba criando muito mal-entendidos, muitos conflitos e discussões frequentes e desnecessárias. Então, conviver com essa pessoa se torna difícil. Você deve conhecer pessoas assim, ou quem sabe você é uma pessoa assim, mas isso não é legal. Você está agindo assim porque efetivamente você está agindo com uma mentalidade reativa em sua vida. E tudo isso que eu falei leva a uma terceira consequência. Pessoas assim muitas vezes têm altos e baixos, e por vezes acabam acumulando uma baixa autoestima. A falta de controle sobre as suas reações pode levar a sentimentos de desvalor, de culpa, de arrependimento. Quantas pessoas às vezes se arrependem porque acabaram estourando com seu pai, com um colega de trabalho, e aquilo traz um sentimento de culpa, afetando a sua própria autoestima e até mesmo a sua confiança. Eu sei que existem pessoas que estão nos assistindo que passaram ou passam por isso, e isso tem a ver com uma mentalidade reativa. Mas você não precisa se culpar. Você não precisa se culpar porque agora você está aprendendo. Você talvez não tivesse nem essa noção do que era que causava isso em você. E você está numa trajetória agora de aprendizado nessas 3 aulas de nossa jornada da comunicação crucial. Mas quais são as consequências também na sua vida profissional? Se você sempre ativa e é controlado por uma mentalidade reativa. A primeira consequência é sobre a tomada de decisão. Você trabalha em uma empresa, mesmo que você não seja um líder, você precisa tomar decisões. E a pessoa que reage de maneira impulsiva pode tomar decisões que são precipitadas ou mesmo pouco ponderadas, aumentando o risco de erros, de falhas, prejudicando o colega de equipe, prejudicando a própria equipe, prejudicando a empresa, e se for líder, pior ainda. Então, essa consequência é muito séria. É uma pessoa reativa, e essa pessoa reativa acaba sendo também, por vezes, precipitada, não ouve direito às pessoas, e isso tem uma responsabilização sobre você. Isso pode ter consequências seríssimas. E a segunda consequência é que você pode ter dificuldade de trabalhar em equipe. Por quê?
Porque a reatividade, ela dificulta a colaboração, ela dificulta a comunicação adequada, assertiva, eficaz com os colegas de trabalho. E isso vai resultar em muitos conflitos, prejudicando ali a toda a equipe. E você, por vezes, pode até ser visto, puxa, olha, eu não gosto muito de trabalhar com essa pessoa. Ou talvez você nem saiba que as pessoas não gostam muito de trabalhar com você. Mas veja, comece a se autoavaliar se você não é muito essa pessoa reativa. Mas essa reatividade não é apenas de explosão. Essa reatividade também, ela diz respeito a você se silenciar, quando você poderia e deveria falar para a saúde do grupo, para a saúde da equipe. É aquela pessoa, quando o líder pergunta, olha, o que você acha disso? Aí você diz, não, é melhor não falar, ou você acaba, não, eu não tenho nenhuma opinião, mas na verdade você tem, você poderia contribuir, mas você está agindo de maneira reativa, porque sempre você acha que o outro não gosta da sua opinião, você olha atravessado para o outro porque o outro, na verdade, discordou em algum momento de você. Mas veja, o problema aí é com a reatividade que lhe leva ou a explodir ou a você silenciar diante de situações que são importantes. Mas qual é a terceira consequência? A terceira consequência diz respeito a toda e qualquer pessoa que exerce influência. E quem exerce influência, de alguma maneira, está liderando. E essa liderança, ela é importante para todos nós. Mas podemos pensar especificamente num líder em uma empresa. Os líderes com mentalidade reativa podem ter sérios problemas e dificuldade em inspirar confiança e liderar de forma eficaz. Por quê? Pois podem ser percebidos como pessoas voláteis, reativas mesmo, incapazes de lidar, inclusive, com pressão. O que é que algumas pesquisas têm mostrado? De que 9 em cada 10 profissionais que são contratados nas grandes empresas por seu perfil técnico, é um bom engenheiro, é um bom programador, é um bom advogado, tecnicamente conhece as leis, mas de 10 pessoas, 10 profissionais, 9 são demitidos por perfil comportamental. E o principal item do perfil comportamental, de acordo com o Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, poderíamos dizer assim, é justamente a comunicação. Não consegue lidar com a pressão da comunicação, seja porque explode ou não comunica bem quando deveria se comunicar. E isso, inclusive, pode resultar até mesmo em assédio. Eu tenho sido consultado por algumas empresas ou algumas instituições a respeito de assédio, porque as pessoas, às vezes o líder, ao comunicar algo, a forma como diz, pode ser vista como um assédio ali de trabalho. E isso é uma das coisas que mais tem estourado hoje em algumas empresas. Portanto, nós precisamos nos atentar para essa mentalidade reativa. E eu quero que você, nesta aula, pense um pouco. Será que você não se enquadra? Será que esses erros e essas consequências já não estão acontecendo em sua vida? Será que isso não tem afetado você? Isso tudo que eu trouxe aqui, os 4 erros, as 6 consequências na sua vida pessoal e profissional, são suficientes para você pensar, refletir do quanto você precisa vencer essa mentalidade reativa. E hoje você deu o primeiro passo para estabelecer comunicações cruciais com sabedoria. E qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você saber o que é que está fazendo com que você exploda, fazendo com que você se cale. E você talvez esteja, Lucas, eu quero mais, eu quero agora entender como resolver esse meu problema. Eu reconheci. Calma, calma. Antes de eu falar do conteúdo da nossa próxima aula, eu quero te convidar para você comentar aqui embaixo, porque eu quero ler pessoalmente todos os comentários de vocês. Pode comentar muito à vontade. Eu sei que, de alguma maneira, isso aqui falou um pouco de você e sobre você. E se você ainda não me segue no Instagram ou no YouTube,
O meu arroba é com Lucas Nascimento. Vai lá, me siga lá porque a gente vai ter uma afinidade ainda melhor e você vai aprender também por lá. Pois bem, na nossa próxima aula, para você ter o antídoto contra essa mentalidade reativa, nós vamos falar, eu vou mostrar a você como você dominar a mentalidade responsiva, como você ser uma pessoa educada, equilibrada, inteligente, ter atitudes de sabedoria em suas comunicações no seu dia a dia, em uma conversa difícil, em uma discussão, ou seja, na sua comunicação crucial. Então, na aula 2, eu vou mostrar como você pode dominar as comunicações cruciais. E para nós finalizarmos essa aula com reflexão, eu quero deixar uma frase de um grande imortal, do pastor e ativista Martin Luther King. Ele disse o seguinte: nossa vida começa a terminar no dia em que silenciamos diante das questões que importam. Até amanhã em nossa próxima aula.